Os eixos principais de inércia da moeda, vou fazer uma figura aqui. Imagine a moeda desenhada nessa posição. Quais são os eixos principais de inércia dessa moeda homogênea? Em relação aqui ao centro, né? Eixos passando pelo centro da moeda. Essa moeda tem simetria de rotação em torno desse eixo. Além disso, outra forma de concluir que este eixo aqui é um eixo principal de inércia. E que essa moeda tem um plano de simetria, é o plano dela. O que está acima é exatamente o que está abaixo. E nós já vimos que se um corpo apresenta um plano de simetria, um eixo principal de inércia é perpendicular a esse plano. E como, além disso, a moeda tem simetria rotacional em torno desse eixo, quaisquer outros dois eixos aqui, no plano da moeda, são eixos principais de inércia. Então, suponhamos que nós tenhamos escolhido, então, eixos principais de inércia fixos aqui na moeda, com origem no centro da moeda. Então, nós precisamos expressar essas componentes ômega 1, ômega 2, ômega 3 da velocidade angular em termos desses dois ângulos, θ e φ. E essas são as coordenadas que nós estamos usando, né, para a parte rotacional. Veja o seguinte. Suponha que nós escolhamos o eixo perpendicular à moeda, ou seja, o seu eixo de simetria, como sendo o eixo número 3. E outros dois eixos no plano da moeda. Eu não vou tentar desenhar esses eixos aqui, porque essa figura já está muito sobrecarregada, mas, então, num dado momento, os eixos principais de inércia aqui são um eixo perpendicular ao plano da moeda e um par de eixos perpendiculares no plano da moeda. Então, com essa escolha aqui, os eixos no plano da moeda são os eixos 1 e 2, e o terceiro eixo é perpendicular ao plano da moeda, é o seu eixo de simetria. Com essa escolha, vê se vocês conseguem me dizer quem é ômega 3. Vou refazer a pergunta. O vetor velocidade angular associado à rotação da moeda em torno do próprio eixo aponta em que direção? E tem que magnitude? Qual é a definição de vetor velocidade angular? E aponta em que direção? Do eixo de rotação. Então, ômega 3 é φ ponto. Porque, observem, a velocidade angular associada à mudança do ângulo θ é rotação em torno desse eixo perpendicular aqui. Perpendicular ao plano da moeda. Portanto, velocidade angular associada à mudança de θ é rotação em torno de um eixo. Talvez fique mais claro. É rotação em torno desse eixo aqui, ó, instantaneamente. Tá? O eixo que passa pelo plano da moeda e toca o ponto em que a moeda encosta no plano. Então, a rotação em torno de θ dá um vetor que é paralelo ao plano da moeda. A velocidade angular associada ao ângulo θ é um vetor no plano da moeda com módulo igual ao módulo de θ ponto.
Tá bom? Porque corresponde à rotação da moeda em torno desse eixo que passa pelo seu centro e pelo ponto de contato da moeda com o plano. Tá bom? Então, tentando fazer uma figurinha, é algo assim, ó. Aqui está o plano da moeda. O vetor ômega θ é um vetor paralelo ao plano da moeda. Se ômega 1 e ômega 2, isso aqui devia ser perpendicular, tá? Se isso aqui são os eixos 1 e 2, esse ômega θ tem uma componente ômega 1 e tem uma componente ômega 2. Tá bom? Agora, a soma dos quadrados dessas componentes é o quadrado do módulo do vetor ômega θ. Portanto, é θ ponto ao quadrado. Se nós voltarmos aqui à expressão da energia cinética, vejam o seguinte. Bom, eu vou dar uns resultados conhecidos. O momento de inércia de um disco ou de um cilindro em relação ao seu eixo de simetria, esse I3, é dado por M, eu vou chamar de M minúsculo, a massa do disco, e R é o seu raio. Esse é o momento de inércia I3. I1 e I2 são iguais por simetria, mas pelo teorema do eixo perpendicular, e a soma dos dois é igual a I3, pelo teorema do eixo perpendicular. Então, como nós temos I1 igual a I2 e I1 mais I2 igual a I3, o resultado é que I1 e I2 são iguais e iguais a metade do I3. Portanto, mR2 sobre 4. Com isso, a energia cinética fica com a seguinte forma. Eu vou omitir alguns passos intermediários muito simples. Reparem aqui a soma desses dois termos entre parênteses. Como I1 e I2 são iguais, isso aqui é o mesmo que I1 soma dos quadrados de ômega 1 e ômega 2, que acabamos de ver que é θ ponto ao quadrado. Como I1 e I2 são iguais a mR2 sobre 4, com esse fator meio vai dar mR2 sobre 8, θ ponto ao quadrado. E mais o termo meio de I3 ômega 3 quadrado, onde ômega 3 quadrado é φ ponto ao quadrado. Então, o resultado é mR2 sobre 4 φ ponto ao quadrado. Se nós tomarmos o nível zero da energia potencial lá no topo do plano inclinado, onde está a origem desse sistema de eixos, qual é a expressão da energia potencial gravitacional dessa moeda quando ela se encontra nessa posição aqui? Esta aqui é a direção vertical. É nessa direção que G aponta. Qual é a energia potencial dessa moeda quando se encontra nesta posição aqui, com centro de massa com coordenadas x, y? Esse ponto aqui, se tem coordenada y, o quanto ele está abaixo de z igual a zero é y seno de alfa. Isso aqui é menos mgy seno de alfa. A lagrangiana, então, é isto aqui. Agora vamos ver
quais são os vínculos de rolamento sem deslizamento. Na verdade, nós já vimos isso antes. O módulo dessa velocidade aqui, do centro de massa, para não haver deslizamento, o módulo desse V tem que ser igual a R φ ponto. Se nós agora projetamos V na direção X, isso dá o X ponto. Então, um dos vínculos é X ponto menos R φ ponto seno de θ igual a zero. E o outro vínculo é Y ponto menos R φ ponto cosseno de θ igual a zero. Vamos chamar essas equações aqui de 1 e 2. Então, é um problema que envolve dois vínculos não holônomos e nós podemos descrever as equações de movimento aplicando o método dos multiplicadores de Lagrange. Tá bom? Nós escrevemos a lagrangiana como se não houvesse vínculos, essa lagrangiana aqui, impomos essas condições de rolamento sem deslizamento e vamos aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange. Eu não vou perder tempo com a dedução, deixo como exercício para vocês, vou apenas listar as equações de movimento que resultam da aplicação do método dos multiplicadores de Lagrange. Então, pelo método, obtém-se o seguinte conjunto de equações. Como há dois vínculos, precisamos de dois multiplicadores de Lagrange. E a última equação, esse é o conjunto de equações de movimento que se obtém pelo método dos multiplicadores de Lagrange e precisamos resolver estas equações juntamente com as duas equações de vínculo. Tá bom?